E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Santos e nesta videoaula eu irei abordar um tema que está no hype atualmente, que é o RAG. RAG significa Retrieval Augmented Generation, e especialmente neste vídeo eu irei mostrar como empregar RAG de páginas web usando algumas ferramentas como o Grok, o LLM Mistral e o framework LangChain. Beleza? Então vamos para uma demonstração de uma ferramenta que eu desenvolvi, que ela é baseada em RAG e ela viabiliza que seja possível fazer perguntas e receber respostas a partir de uma página web. Beleza? Eu vou acessar aqui a ferramenta, ok? Eu vou copiar a URL de uma página web. Essa página aqui ela traz uma reportagem sobre filhotes de peixe-boi, na verdade sobre um filhote de peixe-boi que foi resgatado, né? Por que eu estou usando essa matéria? Porque é uma matéria que ela foi publicada há pouco tempo, né? 21 de fevereiro de 2024, mês passado. Então provavelmente essa página ela não foi usada para treinar um modelo de LLM, no caso o Mistral, que nós estamos usando. Beleza? Então vou copiar essa URL, vou colar, bater um Enter e vamos agora aguardar um pouquinho, porque neste momento um pipeline ele está sendo executado. Esse pipeline consiste em a execução de uma sequência de operações que vão viabilizar que seja possível realizar perguntas para a página. Observem que já foi concluído e na sequência é exibido aqui uma caixa de texto para que eu possa fazer perguntas para a página, beleza? Então eu vou fazer uma pergunta que tenha relacionado com o conteúdo da página. Por exemplo, aqui está dizendo o seguinte, ó, os filhotes de peixe-bois mamam, né, até 2 anos de idade. Certo? Então eu vou fazer uma pergunta sobre isso. Vamos ver aqui. Um filhote de peixe-boi mama até quando? Está processando. Está aqui o resultado. Olha só que interessante. Um filhote de peixe-boi da Amazônia mama até os 2 anos de idade. Isso é confirmado por Vera da Silva, pesquisadora do Laboratório dos Mamíferos Aquáticos LMA do INPA. Vamos dar uma olhada aqui no texto da página e está aqui, ó, os filhotes de peixe-boi mamam até 2 anos de idade. Realmente acertou. Segundo a pesquisadora de mamíferos aquáticos do INPA, a Vera da Silva. Muito legal. Vamos fazer uma outra pergunta. Vou perguntar o que é o projeto Peixe-Boi? O que é o projeto Peixe-Boi? Beleza? Está processando. E está aqui a resposta. O projeto Peixe-Boi é uma iniciativa em parceria entre o LLM, que é o Laboratório de Mamíferos Aquáticos do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, e a Associação Amigos do Peixe-Boi, AMPA, recebendo apoio do SeaWorld Orlando. Olha que legal esse projeto. Vamos confirmar. Vamos acessar aqui a página e vamos verificar. O que é o projeto Peixe-Boi? O projeto Peixe-Boi é uma parceria do LMA com os amigos do Peixe-Boi
e recebe apoio do SeaWorld Orlando para executar as ações de soltura dos animais. Realmente, a nossa ferramenta está funcionando direitinho, né? Ela está conseguindo responder questões a partir do conteúdo da página. Beleza? Então, é uma ferramenta que ela funciona baseada na técnica RAG, ok? Que é uma técnica que está no hype atualmente. Ela vem sendo amplamente utilizada, especialmente no desenvolvimento de assistentes, chatbots, ok? Então, pessoal, concluída a demonstração, eu vou agora explicar o que é o RAG, né? Retrieve Augmented Generation. Beleza? Pessoal, o RAG é um modelo ou uma técnica que combina técnicas de recuperação de informações, ou seja, retrieve, né? Recuperar informações, com a geração de texto viabilizada através de LLMs, né? No nosso caso, através do LLM Mistral, para melhorar a capacidade de gerar respostas informativas e relevantes em sistemas de perguntas e respostas. Beleza? Vale ressaltar que o RAG ele viabiliza o desenvolvimento de aplicações baseadas em LLMs que oferecerão suporte a tarefas específicas, a sistemas de perguntas e respostas que lidam com um conteúdo que originalmente ele não foi empregado no treinamento do LLM. O RAG ele é uma alternativa à técnica de Fine Tuning. Beleza, pessoal? Para entender melhor como funciona o RAG, vamos observar esta figura. Ela apresenta uma visão geral do RAG. Tudo começa aqui, pessoal. Documents. Documents pode ser uma página web, pode ser um PDF, pode ser a transcrição de um vídeo do YouTube, por exemplo. Ok? Então, esses documentos, eles são, vamos dizer assim, particionados em pedaços, que são chamados de chunks. Tá? Então, aqui eu tenho 2 pedaços de um documento, e esses pedaços, pessoal, eles são encaminhados para um modelo que vai gerar uma representação numérica de cada pedaço do documento, chamado embedded. Então, o embedded nada mais é do que um vetor que ele representa numericamente cada chunks. E esses embeddeds, pessoal, eles são armazenados num banco de dados vetorial. Ok? Então, quando a gente passa a URL da página web para a ferramenta ela vai realizar o script da página HTML, ou seja, do documento. Ele vai ser quebrado em pedaços, e cada pedaço vai ser representado através de um embedded que vai ser armazenado no banco de dados vetorial. Deixa eu mostrar uma coisa interessante para vocês aqui. Deixa eu mostrar os chunks. Aqui, ó, eu coloquei aqui essa opção, busca documentos similares. E aqui eu tenho alguns pedaços, observe. Cada pedaço aqui corresponde a um documento, a um pedaço, né, de um documento. Beleza? Então, essa resposta ela foi extraída de um desses pedaços. Beleza? Ok. Uma vez que o banco de dados vetorial ele é alimentado por embeddeds correspondentes a pedaços de um documento, de uma página web, por exemplo, quando eu forneço uma questão, por exemplo, o que é o projeto Peixe-Boi, essa questão ela vai ser representada através de um embedded também, e esse embedded ele vai ser usado para recuperar os documentos, ou melhor dizendo, para recuperar os embeddeds que são similares ao embedded correspondente à questão. Certo? Então, a saída será, né, uma lista de
de documentos correspondentes, né? Certo? Ou seja, os documentos mais similares que serão enviados para o LLM. Então, esses documentos mais similares, eles vão ser usados como um contexto adicional ao LLM, que receberá também a questão original, e aí usando a entrada da questão e a entrada documentos similares, né, os mais relevantes, a LLM vai gerar uma saída, uma resposta. Beleza, pessoal? Certo? Eu vou repetir. Ao ser submetida uma questão, essa questão ela vai ser representada através de um embedded. Esse embedded ele vai ser enviado para o banco de dados vetorial, que vai, através de uma consulta, né, de uma query, através do uso de similaridade, cálculo de similaridade, vai retornar os pedaços de documentos, vamos dizer assim, mais relevantes, né, ao documento correspondente à questão ou ao embedded correspondente à questão. E esses documentos mais relevantes eles vão ser submetidos como contextos adicionais ao LLM, que também utilizará a questão como entrada para gerar uma resposta. Beleza, pessoal? Ferramentas. Pessoal, para desenvolver esse sistema, eu usei algumas ferramentas. Eu usei a Grok. Né? A Grok é um engine de inferência rápido, veloz. Ele usa paralelismo para viabilizar que seja possível gerar uma resposta rápida, certo? Ela é uma ferramenta muito interessante, adequada para ser usada por aplicações que precisam de uma resposta rápida, ok? Então, nesse sistema eu usei uma API desta ferramenta para viabilizar que seja possível usar, né, o engine de inferência, ok? Além dessa ferramenta, eu usei o framework LangChain. O LangChain é um framework que fornece suporte ao desenvolvimento de aplicações baseadas em LLM, ok? E usei o Streamlit, a biblioteca Streamlit, para desenvolver o front-end da aplicação. Vou fazer o seguinte, ó, vou acessar aqui a página. Essa aqui é a página do LangChain. Eu já gravei algumas videoaulas sobre essa ferramenta, como eu já disse. É um framework de suporte ao desenvolvimento de aplicações baseadas em LLM. Facilita o desenvolvimento desse tipo de aplicação. Eu usei a ferramenta Grok. Como eu já disse, é um engine, né, de inferência, de suporte à referência, que utiliza processamento em paralelo e desta forma torna o processamento mais rápido, ok? Eu usei especialmente a API, né? API, ok? Aqui eu estou mostrando a página onde é possível gerar uma API. É bem simples, pessoal. Bem simples. Basta fazer o login ao Grok, né? A plataforma Grok. Eu vou colocar na descrição desse vídeo a URL. Você pode usar uma conta Google, por exemplo. E na sequência, basta vir aqui na opção API Case e criar uma chave, né, para que seja possível usar a API do Grok, né, que viabiliza o acesso ou a utilização do engine de inferência. Ok? Beleza. A outra ferramenta é o Streamlit. Não tem muito segredo, né? O Streamlit é uma ferramenta muito conhecida. Então vamos para o código, pessoal. O código dessa aplicação é extremamente simples. Vamos lá, eu vou abrir aqui o visual.
Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui é importar as dependências, né? Vamos lá. Eu estou importando aqui o módulo OS para lidar com operações do sistema operacional. Estou importando aqui um módulo Streamlit para que seja possível criar o front-end do sistema. Eu estou importando a classe chatgrok do pacote LangChain_grok. Essa classe ela faz parte, né, do framework LangChain e ela viabiliza que seja possível usar o engine de inferência Grok por meio da chave da API. Eu estou importando também a classe lbbaseload. Essa classe ela vai ser usada para carregar, né, os documentos da web, página web, fazer o script. Eu estou usando também, estou importando também a classe Ollama Embeddeds. Essa classe fornece suporte à criação do embedded, ou seja, viabiliza que uma página web ou documento possa ser representada através de um embedded, de uma representação numérica. Estou importando a classe Phrase. A classe Phrase ela fornece suporte, né, ao armazenamento de embeddeds, ou seja, é o banco de dados vetorial. Vale ressaltar que o embedded é um vetor. Estou importando a classe Rexive Corrected Text Split, que é a classe que vai viabilizar que seja possível dividir o texto, ou seja, criar os chunks. Estou importando também a classe create_stuff_document_chain, que é a classe que fornece suporte a criar uma cadeia de documentos ILLM. Daqui a pouco eu vou mostrar, ficar mais claro. Estou importando a classe chat_prompt_template, que ela fornece suporte à criação de um prompt de chat. Também estou importando a classe create_retrieve_chain para criar uma corrente de recuperação. Estou importando a classe load_dot_env, né, que ela é usada para carregar variáveis de ambiente. Então, essas são as dependências. Beleza. Depois eu estou chamando aqui o método load_dot_env para carregar as variáveis de ambiente do arquivo env. Nesse desenvolvimento, na verdade, eu estou usando o load_dot_env para obter a chave da API que está associada a essa variável de ambiente aqui, grok_api_key. Beleza. Eu criei aqui um arquivo .env e nesse arquivo eu concentrei a chave da API grok. Guardei, né, melhor dizendo, essa chave na variável de ambiente grok_api_key. Beleza. Então eu vou acessar, vou obter a chave, eu vou guardar a chave aqui nessa variável grok_api_key. Posteriormente ela vai ser usada, certo? Na sequência nós temos aqui a utilização do método title do Streamlit para criar o título da página, o título do front-end. Depois eu estou usando o elemento text_input, né, o método text_input para criar uma caixinha de entrada, né, para que o usuário possa fornecer a URL da página. Esse elemento ele vai ser referenciado, né, esse objeto vai ser referenciado através da variável document_url. Ela vai guardar a URL que o usuário fornece, né? E aí, se essa variável document_url, se ela não for vazia, né, certo? Se tiver algum conteúdo, se tiver a URL, né, da página, se for verdadeiro, vai vir para cá, para essa próxima condição. Essa próxima condição verifica se o vetor não está armazenado na seção do Streamlit, certo? Ou seja, eu estou verificando se essa chave vector, se ela ainda, né, não está armazenada
na variável de seção do Streamlit, certo? Então, na primeira vez em que o sistema rodar, certo? Essa condição aqui ela vai ser verdadeira e aí vai ser executado esse bloco de código. Esse bloco de código é aquela sequência de operações que eu chamei de pipeline, que é executada quando o usuário ele fornece a URL de uma página. E aí, o processo consiste em, observem, implementar o reg, né? Então, nessa primeira linha aqui, observe, vai ser criado um objeto do tipo embedded. Nessa segunda linha, vai ser criado um objeto load para carregar a página web que o usuário forneceu através do URL, certo? Nessa próxima linha aqui, o documento, ou melhor dizendo, a página web vai ser carregada, né? Ou as páginas serão carregadas, os documentos serão carregados, certo? Nessa próxima linha aqui, é aqui que vai acontecer a divisão da página em chunks, em pedaços. Então observe que eu setei aqui, ó, um chunk size igual a 1000 e um chunk overlap igual a 200. Ou seja, eu estou especificando aqui um tamanho máximo de chunks que é possível e o tamanho de overlap, melhor dizendo, que é a sobreposição de chunks que é possível, certo? Ou seja, estou dividindo a página web em pedaços, os chunks. Beleza? Nessa próxima linha aqui, pessoal, nessa linha aqui, usando a configuração que foi especificada por meio da classe Recursive Character Text Split, de que a página deve ser dividida em 1000, né, em 1000 chunks, e um overlap de 200, eu vou pegar esse objeto correspondente, certo? E por meio desse objeto, que está sendo referenciado através da variável text_split, vai ser possível invocar o método split_documents, que ele vai pegar os documentos, ou seja, vai pegar a página, né, a página web, e vai realmente dividir essa página. Beleza? Bom, uma vez que tem os chunks, o próximo passo é transformar esses chunks em embeddeds e armazenar no banco de dados vetorial. E é exatamente o que está sendo executado aqui nesta linha, certo? Então, o banco de dados vetorial faz, ele vai receber os documentos divididos, os chunks, e vai receber o objeto embeddeds, né, que usa o objeto embeddeds que usa a classe Olama embeddeds, que é um modelo usado para criar embeddeds. Então, basicamente o que vai acontecer aqui? Cada chunks, cada pedaço da página, né, vai ser representado através de um embedded, e o embedded correspondente vai ser armazenado no banco de dados vetorial. Beleza? E aí, pessoal, a variável de seção, né, ela receberá a chave vector, né? Então, significa que numa próxima vez essa condição ela já não vai ser mais verdadeira, né? Beleza? Então isso é para evitar, né, que toda vez que a página for carregada, né, toda vez que o usuário fizer uma pergunta, por exemplo, essa sequência de operações seja executada novamente. Depois, pessoal, um objeto do tipo chatgrow que vai ser criado, né? Então, esse objeto do tipo chatgrow, observem aqui, ele tem um parâmetro que é o grok_API_key, cujo valor é a chave que viabiliza usar a API do Grok, né?
E também tem um outro parâmetro que é o model underline name, cujo valor é o nome do modelo. Nesse caso aqui é um Mistral. Mistral 8X 7B, né? Tem 7 bilhões de parâmetros, é um dos mais recentes, é um dos melhores modelos treinados, né? Mistral. É um modelo open source, beleza? Beleza, então dessa forma eu vou guardar aqui na variável LLM o objeto correspondente chat-grok que viabiliza utilizar o serviço do Grok através da sua API, né? Usar o engine de referência. Depois, pessoal, através da classe chat_prompt_template, especialmente através do método from_template, é possível criar aqui um modelo de template. Desculpe, um modelo de prompt, melhor dizendo, né? Então aqui tem o prompt, escreva somente em português a resposta da questão a seguir com base no contexto fornecido. Pense passo a passo antes de fornecer uma resposta detalhada. É um prompt, certo? Um prompt que vai receber um contexto. Esse contexto ele vai ser obtido a partir dos chunks mais relevantes, mais similares, certo? Mais similares à questão que o usuário forneceu, né? Então observem que question aqui também, a questão que o usuário forneceu vai ser obtida através da variável input e o contexto adicional vai ser adicionado no prompt através da variável context. Vale ressaltar que o contexto adicional vai ser obtido através dos chunks mais similares à questão que foram recuperados. Beleza? Depois, pessoal, nós temos aqui uma sequência de código muito importante, porque essa sequência de código que vai viabilizar que seja possível, de fato, né, realizar a recuperação, certo? Dos documentos mais relevantes. Então observem que o método create, stuff, documents, train, ele vai receber o LLM, ou seja, ele vai receber o objeto correspondente ao chat-grok, que define a API e que define o modelo que vai ser utilizado. Está recebendo um prompt, certo? E dessa forma vai ser possível criar um objeto responsável pelo processamento de documentos e recuperação. Beleza? Depois, através do método isRetrieve do vector, lembrando que o vector é o banco de dados vetorial, né? Vai ser possível criar um objeto do tipo retrieve relacionado aos documentos que serão recuperados do banco de dados vetorial. E finalmente, através do método create, _retrieve_chain, ele vai receber exatamente a variável retrieve, que se refere aos documentos recuperados, e a variável documents_chain, que se refere à cadeia, né, a um encadeamento de um LLM e um prompt. Beleza? Ok. Na sequência, é possível observar, né, a utilização do elemento text_input, que vai criar uma caixinha para que o usuário ele possa digitar a pergunta. Né? Digite a sua pergunta, o usuário vai lá, digita a pergunta e essa pergunta vai ser guardada aqui na variável prompt. Ou seja, essa pergunta, pessoal, observem que ela vai ser passada, ela vai ser adicionada num prompt através dessa variável aqui, né, da variável input. Observem como isso vai ser feito. Ó. Se o valor da variável prompt não for vazio, ou seja, se tiver uma pergunta armazenada aqui na variável prompt, essa condição vai ser verdadeira. A variável start ela vai obter o tempo inicial correspondente ao início da geração da resposta, certo? E aí olha só que interessante, o método invoker, que faz parte aí do objeto
que se refere ao resultado, né, da execução do método create, do line retrieve, do line train. Por meio desse objeto vai ser possível chamar o método invoke, que vai receber, olha só que interessante, ó, justamente, ó, o prompt do usuário, ou seja, a pergunta do usuário, que vai ser guardada aqui na variável input. Como eu já falei para vocês, ó, ela vai servir como a variável que vai trazer a pergunta, a questão que vai ser adicionada ao prompt final. Beleza? Então, o resultado da execução do método invoker é invocar, né? Tá aqui, ó, invocar a cadeia de recuperação para obter a resposta à pergunta. E essa resposta vai ser guardada aqui na variável response. Beleza? E aí, para mostrar a resposta para o usuário, basta passar a variável response e especificar o parâmetro answer para obter a resposta que vai ser printada na página, no front-end, usando o método write do Streamlit, né, o elemento write que escreve algo na página. É isso. Beleza? E para fechar, para mostrar os docs ou os chunks similares, os chunks que foram os mais relevantes, que foram recuperados a partir da similaridade entre a questão, ou seja, entre a pergunta que o usuário fez, em relação a todos os documentos, todos os chunks que foram adicionados através de embeddings no banco de dados vetorial. Esse bloco de código aqui ele vai justamente buscar os elementos similares através desse laço e printar, né, e escrever na página o conteúdo desses documentos mais similares. Quando o usuário clica lá no elemento expander, né, aquele elemento lá da página, esse cara aqui, ó, esse aqui é o expander, ó. Então, quando o cara clica no expander, aquele laço ele é executado, ele recupera os documentos mais similares e printa o conteúdo, né, uma porção do conteúdo que foi usado. Beleza? Como essa página aqui ela não é muito longa, né, ela não tem muito texto, a recuperação foi bem breve, né? Poucos documentos foram recuperados. Bom, pessoal, então, conforme eu falei, é um código bem simples, certo? Que mostra como nós podemos implementar um RAG de páginas web. Vale ressaltar que esse exemplo ele utiliza uma página web, né? É importante ressaltar que vai ser carregada através da classe LB-Base-Load, mas ao invés de usar a página web, eu poderia usar também páginas, poderia usar, por exemplo, documentos PDF. É claro, eu precisaria ajustar esse código para que fosse possível ler documentos PDF, extrair os documentos PDF o conteúdo, né, que deverá ser dividido em pedaços, ou seja, de chunks, e representado através de embeddings armazenados no banco de dados vetorial. Beleza? Seria o principal ajuste que eu faria aqui para oferecer esse tipo de suporte. O resto se mantém. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Se vocês gostaram, peço a vocês aí, por gentileza, né, que dê um like aí pra gente continuar, né, gravando essas aulas. Beleza, pessoal? Um forte abraço.